Então, eu não sei se vocês receberam o convite para participar da Olimpíada de Astronomia desse ano, mas eu vou reforçar aí o convite para quem tiver interesse de participar tanto da Olimpíada de Astronomia, da prova, né, quanto da mostra de foguetes. Esse ano tem três modalidades para vocês poderem participar dessa Olimpíada, desse lançamento de foguetes aí, tanto virtual, fazer um lançamento virtual, como um lançamento real, né? O de vinagre e bicarbonato de sódio, ou então a propulsão sólida, que é uma mistura de glaçuca com nitrato de potássio. Bem interessante. Nunca participei, mas eu ainda vou. Nunca fiz desse modelo, mas eu vou fazer um teste ainda para ver como é que funciona isso daí. Se alguém tiver interesse, depois pode me procurar no particular, que eu mando o link para poder fazer o cadastro. Precisa fazer um cadastro individual para participar esse ano, tá? A prova vai ser esse mês, dia 26. Então, quem quiser participar é só me procurar, tanto de uma situação quanto de outra. Bom, aula de hoje a gente vai fazer uma retomada de circuitos elétricos. Falou-se muito sobre isso, eu mandei um vídeo para vocês, com a minha mão lá, desenhando os circuitos, uma coisinha bem simples. O CMSP falou sobre isso, revisou, e vocês, o ano passado, já estavam acostumados com a presença dos estagiários, né, do programa Residência Pedagógica, do curso de Física, e eles continuam com a gente e, obviamente, uma das atividades deles é produzir aulas para vocês. Então, no terceiro A, como as três turmas estão aqui, no terceiro A estão o Ellison e o Leonardo. Se vocês estiverem por aí e quiser dar um oi. Tô Só vendo o Léo eu. aqui. É, tá só eu, o Ellison não entrou. Olá, gente. Lembrando vocês que a gente tá aqui, entendeu? Então, qualquer coisa que precisar, pode passar pra Eliane ou passar pra gente. A gente tá aí pra ajudar e nossa aula tá lá também, resolvendo exercício. É isso aí. No terceiro B estão a Sadley e o Lucas Bernardo. Eles não estão aí, né? Acho que não. Não, nenhum deles. E no terceiro C tá o Lucas Catarino e o Vinícius. O Vinícius eu vi entrar. Opa, bom dia. Aí. E todos eles, enquanto vocês estavam fazendo provas, enfim, nesse período remoto, fizeram algumas atividades a meu pedido, e hoje eu vou passar para vocês. Eu ainda não coloquei elas lá no Drive, porque seria um conteúdo de segundo bimestre, tá? Foram vídeos muito bem feitos, além de atividades em PDF, né? Tem um arquivo em PDF para vocês estudarem, exercícios para vocês treinarem, e a gente vai assistir juntos esses três vídeos desses meninos que ficaram maravilhosos. E depois eu vou colocar esse PowerPoint lá no Drive para vocês poderem ter acesso aos links, tá? Então, estão todos no YouTube, então o documento tem o link, do jeitinho que vai estar aqui para vocês. E aí, qualquer dúvida, nós estamos aqui, tanto eu, quanto o Leonardo, quanto o Vinícius, e o Ellison está perdido por aí, que eu não estou vendo ele. As fotinhas aqui não aparecem eles. E qualquer dúvida, a gente vai respondendo para vocês, tá? É um conteúdo importante, não é tão simples, mas com os vídeos ficaram bem, bem bacanas aí esse conteúdo. Espera aí que eu estou apanhando aqui do Google Meet. Uma janela. Ué, não apareceu. Mais uma vez apanhando do Google Meet. Vamos pôr na tela inteira que assim eu me acho. Vamos lá. Qualquer coisa, meninos, vocês vão conversando comigo, porque agora minha tela ficou cheia, então eu não consigo ver o chat de vocês, tá? Eu vou.
Só novamente aí apresentando os meninos, eles fazem parte do programa Residência Pedagógica do curso de Física da Unesp, eles estão se formando para ser professores, e esse é um programa muito importante porque capacita esses alunos para as vivências da escola. Então, eles saem do curso muito mais preparados do que eu, por exemplo, saí. Eles já aprendem todas as rotinas da escola sem chegar de surpresa, né? E descobrir as coisas como acontecem lá na hora. E então esse é um programa muito bacana. É como se fosse a residência da medicina, né? Então eles vão aprendendo antes para chegar preparados. E aí estão as duplas que pertencem a cada sala. Nós vamos começar, deixa eu ver aqui, eu fiz uma ordenzinha aqui para ficar mais fácil o. Vou ter que voltar aqui, a gente entrando. Para ficar mais fácil o entendimento, e os vídeos foram tão bem feitos que eles parecem se complementar, né? Então, nós vamos começar pelo vídeo do Lucas Catarino e do Vinícius. Então, vamos lá. Eu acho que para vocês ouvirem melhor, eu vou desligar o meu áudio e minha câmera. Só um instante. Mas eu tô aqui, tá? Qualquer coisa é só me chamar. Alguém levantou a mãozinha. Quem é Kowalski? Tá levantando a mãozinha. Só tô testando, professora. Só queria É o apertar o Nicolau. botão. Deu vontade. Pronto, tá certo. Funciona, viu? Peraí, Funciona. deixa eu dar mais uma apertada. Abaixa a mãozinha aí agora. Agora eu tô feliz. Boa, Tá, boa. eu vou desligar o áudio e o vídeo para ficar melhor a reprodução. Gente, só tá sem áudio pra mim. Não, pra mim também. Ah, Aqui também. Pra mim Porque também. É porque eu acho que a professora mutou. Não, peraí. Professora, Ai, interrompe o compartilhamento e compartilha a guia. a janela, né? Só a guia, ele dá a opção de compartilhar o áudio junto. Só que não tá aparecendo a guia aqui. Oh, meu pai, peraí. Aí, Vamos fazer diferente. Tem que ser guia do Chrome, senão ele não aparece. Então tem que copiar e jogar aqui. Não tem problema, caso resolvido. Eu imaginei, falei, será que eles estão ouvindo? Fiquei até olhando o WhatsApp. Agora vai aparecer. Tecnologias. Adoro. Nossa. Agora vai aparecer. Agora está aparecendo. Vamos ver se vocês vão ouvir. Acho que agora foi. Fala pessoal, meu nome é Lucas e eu e o ouvindo? Vinícius somos residentes Foi. Dá pra ouvir. da Unesp de Rio Preto. A Liane está supervisionando a gente e essa aulinha vai ser sobre elementos de um circuito. Vamos lá. O primeiro elemento que a gente vai trabalhar é o potencial elétrico. E esse potencial elétrico, ele tem propriedades parecidas com o potencial gravitacional. Então, vamos exemplificar aqui. O potencial elétrico, ele é em volta de uma carga pontual, né? Como o potencial gravitacional é em volta de uma massa pontual, o potencial elétrico é em volta de uma carga pontual. Como aqui é uma carga negativa, o potencial elétrico, né, o campo de potencial elétrico está saindo da carga. Se fosse uma carga negativa, estaria entrando. Então, uma carga positiva está gerando um campo elétrico, que gera um potencial elétrico, ao redor dele. Então ele é radial a essa carga. Então ele é uniforme ao redor desta carga.
E o que seria uma superfície equipotencial? Bem, esse potencial elétrico ele vai diminuindo com a distância que a gente se afasta da carga, né? No caso dessa carga aqui, ela gera um campo radial. Então, essa carga vermelha, a carga roxa e a carga verde, elas vão ter diferentes potenciais nela. Então, como a roxa está ao dobro da distância da vermelha, ela vai ter metade do potencial, e a verde está ao triplo, vai ter 1/3 do potencial. Ao redor, né, então fazendo esse círculo inteiro aqui, todo este círculo que está na mesma distância do pontinho vermelho vai ter o mesmo potencial, pois todos esses pontos estão à mesma distância da carga positiva que está no centro. Então, todo esse anel aqui vai ter o mesmo potencial elétrico. E é por isso que essas superfícies são chamadas de superfícies equipotenciais, porque elas têm o mesmo potencial. Este campo, esse potencial elétrico, ele está ligado ao trabalho também. Então dá para realizar trabalho dentro de um potencial elétrico. Como que a gente faz isso? Bem, imagine que tem essa mesma carga ali gerando um campo elétrico. Imagine que a gente tem uma carga negativa. Se é uma carga negativa, ela tende a se aproximar, porque os opostos se atraem. Se a gente fosse pegar essa carga negativa e arrastar ela de um potencial menor, de um potencial maior, perdão, que é mais próximo da carga, para um potencial menor, que é mais distante da carga Q, a gente teria que exercer uma força nela, ou seja, realizar trabalho. Então a gente estaria levando essa carga negativa de um ponto, de um potencial maior, mais próximo, para um potencial menor, que é mais distante. Isso realiza trabalho. E a gente pode calcular esse trabalho como sendo a carga Q, da carguinha que a gente está movendo, nesse caso uma carga negativa, vezes a diferença de potencial que a gente arrastou ele. Então a gente levou ele de um lugar com potencial para outro com outro potencial. Então tem uma diferença de potencial aí. Então esse é o trabalho realizado. A gente vai fazer um trabalho. E esse trabalho vai ser igual à carga que a gente arrastou, no caso essa carguinha negativa aqui, vezes a diferença de potencial que a gente arrastou ela. Em uma superfície equipotencial, o trabalho vai ser zero. Por que o trabalho vai ser zero? Como a gente já discutiu, uma superfície equipotencial ela tem o mesmo potencial em todos os pontos. Então, ao redor, né, deste anel em volta do centro do potencial, as superfícies têm o mesmo potencial. Portanto, não tem uma variação de potencial. Se não tem uma variação de potencial, o potencial é zero. Então aqui o trabalho é igual a carga vezes a diferença de potencial. Se esse potencial aqui é zero, então esse trabalho, o trabalho realizado também é zero. Então, concluindo, né, não realiza-se nenhum trabalho para uma carga se mover em uma superfície equipotencial. Ela pode se mover livremente naquela superfície. E isso é basicamente a ideia por trás de corrente elétrica. Bem, elétrons são partículas negativas, com o mesmo caso que a gente mostrou antes. E, portanto, eles tendem a se mover para a região de maior potencial elétrico, porque, como eu disse, o que gera o potencial elétrico é a carga positiva, então mais próximo dele vai ter um potencial maior. Então, o elétron vai se aproximar sempre ele vai sempre tender a se mover para a região de maior potencial elétrico. Um condutor elétrico, no caso um fio de cobre e assim por diante, é um material que se tornou equipotencial ou muito próximo disso. Então é um material que a superfície dele é muito próxima de uma superfície equipotencial. Então os elétrons têm pouco trabalho para se mover lá dentro, eles se movem quase que livremente. E, portanto, este condutor ele não resiste ao trânsito de elétrons, que tendem a se mover para uma região de maior potencial do circuito, gerando corrente elétrica. Por que os elétrons não se movem quando o fio não está ligado a nenhuma bateria? Porque não tem nenhuma diferença de potencial ali. Então, não tem uma parte que está com maior potencial e outra parte que está com menor potencial.
você tem um único potencial, então eles não vão se mover. No caso, quando a gente liga este fio, então aqui tem um exemplinho A, né? Um circuito com um fio, que é um condutor, e uma bateria, e o que originalmente a bateria vai fazer aqui, né? Ela vai ter um lado que tem maior potencial e um lado com menor potencial. Então, os elétrons eles vão tender a ir para a região de maior potencial, que é essa daqui. Como o fio é um condutor quase equipotencial, então ele não vai resistir muito à corrente, ao trânsito de elétrons. Então, os elétrons vão se mover quase que livremente ali dentro. Aqui a gente tem um corte no fio e ligar uma lâmpada elétrica ou qualquer outro componente elétrico que usa esse trânsito de elétrons, no caso essa corrente elétrica, né, para gerar energia elétrica. O próximo tópico é de fontes elétricas, né? Então, o que basicamente, como a gente viu no slide anterior, é uma fonte elétrica, ou gerador, ou baterias, ou pilhas. Eles são o coração do circuito, pois é a diferença de potencial que elas mantêm, no caso que as fontes elétricas mantêm, que gera corrente pelo circuito. Se não tivesse essa diferença de potencial, não teria corrente, porque não teria para onde os elétrons tenderem a ir. Como eles tendem a ir para uma área que tem maior potencial, tem que existir uma diferença de potencial para eles poderem ir para essa área que tem maior potencial. O sentido convencional utilizado para a corrente é o sentido contrário do fluxo de elétrons, porque é assim, convencionou-se que é assim. Então aqui tem uma figurinha que exemplifica bem. Esse é um circuito, aqui um gerador, né, mantendo uma diferença de potencial, então um lado tem maior potencial e o outro lado tem menor potencial. Como eu disse, os elétrons eles vão se mover para a região de maior potencial. Então essas flechinhas internas no circuito indicam qual é o sentido real dos elétrons se movendo. O que a gente usa para fazer cálculos e contas, geralmente é o sentido convencional da corrente, que vocês verão em vestibulares e demais provas. Então é o sentido sempre do positivo para o negativo. Esse é o sentido convencional que a gente usa para as correntes. É só para entender que o sentido dos elétrons se moverem é para a região de maior potencial, mas o sentido convencional de usar a corrente é do positivo para o negativo. E a definição de corrente, então, é a taxa de carga que passou numa região por uma taxa de tempo. Como o que se move são os elétrons, a carga total que passou ali vai ser a carga do elétron, que é sempre constante, é inerente a ele, vezes o número de elétrons que passou ali naquele intervalo de tempo. Então, isso é a corrente. O próximo tópico e último dos componentes básicos de um circuito são os resistores. E o que são os resistores? Bem, imagine que esse é um fio. Esses pontinhos azuis são elétrons percorrendo um fio. Então a gente vai ter um campo elétrico indo do potencial maior para o potencial menor, né? E aí os elétrons indo na direção contrária deste campo. O que acontece com o resistor é que ele meio que impede a passagem dos elétrons. Ele não impede, ele dificulta. Então os elétrons vão passar ali de uma maneira mais difícil. Então eles vão se agrupar num único lugar que é esse resistor. Quer ver? Vai mostrar aqui mais pra frente. Aqui, ó. Essa região em amarelo aqui, que é essa luzinha, é como se fosse o resistor. Os elétrons estão mais juntos, mais agrupados, porque eles têm mais dificuldade de atravessar aquele material. Então, como funciona um resistor? Os resistores, como eu disse, eles resistem à passagem de corrente, ou seja, ele dificulta a passagem de elétrons nele. Como ele dificulta essa passagem, então o elétron tem mais dificuldade de passar ali, os elétrons se acumulam em uma região, que é a região que o resistor está, e eles se atritam, né? E, bom, imagine, quando vocês estão com frio, por exemplo, vocês atritam as mãos umas nas outras para gerar calor. E como os elétrons estão muito próximos, eles estão se atritando também. Então eles estão perdendo velocidade, eles estão perdendo a energia cinética deles, gerando calor.
E é por isso que o resistor ele transforma a energia elétrica, né, como vem na forma de corrente elétrica, ele transforma essa energia elétrica em calor. E este efeito é conhecido como efeito Joule, em homenagem a um físico de sobrenome Joule. E isso é muito utilizado até hoje, né, em vários equipamentos elétricos, principalmente, eu acho que o mais comum aí seria o chuveiro elétrico. Como que o chuveiro elétrico funciona, né? Ele tem uma diferença de potencial entre os polos do circuito e ele tem um circuito cheio de resistores dentro dele. Então, esses elétrons, essa corrente elétrica, ela vai passar por esses resistores. Os elétrons vão ficar mais devagar, vão se atritar, vão gerar calor e vão esquentar esse resistor. Então, aí, como o resistor ficou quente, a água vai bater, vai tocar nele, vai roubar calor dele e vai sair quente por baixo do chuveiro. E agora tem um cara muito importante, né, que é o George Simon Ohm. Quem é George Simon Ohm? Bem, ele era um físico e ele buscou entender como que se poderia determinar a resistência de um resistor. Bem, a gente sabe então que o resistor ele vai resistir à passagem de corrente elétrica. Mas como exatamente a gente poderia determinar o quão resistente aquele resistor é, né? O quanto ele resiste à passagem de corrente elétrica? E ele observou o que ficou conhecido como a primeira lei de Ohm, que quando você plota em um gráfico a diferença de potencial e a corrente, você obtém uma reta. Uma reta para esse resistor. E ele observou então que o coeficiente desta reta, então quando você divide este camarada aqui por este daqui, então potencial por corrente, você vai ter a resistência daquele circuito. Então o George Ohm observou que a resistência vai ser igual para aquele circuito, e isso vai para aquele circuito inteiro, né? Então ela vai ser igual à diferença de potencial dividida pela corrente. Então essa é a primeira lei de Ohm. Os resistores que obedecem a essa lei são conhecidos como resistores ômicos. Vocês dificilmente verão algum outro tipo de resistores no ensino médio, né? Porque esses resistores são mais simples de se calcular. Mas mesmo os resistores que eles não obedecem exatamente à lei de Ohm, eles têm um intervalo ali de potenciais e de correntes que eles se comportam como se fosse um resistor ôhmico. Então, a gente conclui que a primeira lei de Ohm é a diferença de potencial é igual à resistência do circuito vezes a corrente que passa por ele, né? Eu só passei multiplicando esse I ali no R. Então, essa é basicamente a primeira lei de Ohm. A sacada dele é que quando você divide a diferença de potencial de um circuito pela corrente dele, dá sempre uma constante para aquele circuito, que é justamente a resistência dele. E se existe uma primeira lei, claramente existe pelo menos uma segunda lei. E a segunda lei de Ohm é chamada também de princípio da resistividade, né? Que é, bom, ele sabe então como que varia, como que se determina a resistência de um circuito. Mas bem, como que essa resistência vai ter a ver com o material que está sendo colocado ali, com o comprimento do resistor ou com a largura do resistor. E essa é justamente a segunda lei de Ohm, que vai levar em conta que para a resistência do resistor vai ser levado em conta o comprimento dele, a área da seção transversal e o coeficiente de resistividade. Vou explicar tudo, calma. O comprimento é claro, né? O comprimento do resistor. A área da seção transversal é a gente imaginar o resistor como se fosse um cilindro e aí pegasse uma das tampas, a área de uma das tampas deste cilindro. Essa é a área da seção transversal. Se a gente cortar o resistor no meio, vai ter uma área ali como se fosse uma tampinha. E é essa área aqui, ó, deste círculo. Então, ele observou que a resistência final de um resistor é a resistividade dele vezes o comprimento dividido pela área. Então, deixa eu colocar aqui.
Resistência é igual a ρ, essa aqui é uma letra grega chamada ρ, vezes o comprimento L dividido pela área A da seção transversal. Esse coeficiente de resistividade ele vai depender do material. Então, o cobre vai ter a borracha vai ter outro, enfim, cada um vai ter um coeficiente de resistividade. Então, aqui, quando você claramente aumenta o comprimento daquele resistor, você aumenta a resistividade dele. Quando você aumenta a área da seção transversal, você diminui a resistividade dele. Porque é claro imaginar, né? Quando você tem uma área maior para aqueles elétrons passarem, eles não vão colidir tanto. Quando você tem uma área menor, eles vão colidir mais. Então a resistência vai ser maior. E claro, quanto maior a resistividade do material, maior vai ser a resistência final. Então eu trouxe aqui uma tabelinha, né, com resistividade de alguns materiais. O alumínio com 0,02857. Aqui nessa tabela a gente pode ver que a menor é a da prata e a do cobre, por isso que os condutores nos fios, nos componentes eletrônicos são feitos de cobre. Ah, por que não de prata? Porque a prata é um metal mais difícil de se conseguir e não teria tanta vantagem assim, porque ela é um pouquinho mais condutora do que o cobre. E o cobre é muito mais fácil de se encontrar. Então, quanto menor for o valor da resistividade, mais ele vai conduzir. Então, menos ele vai resistir à passagem de corrente elétrica. E por fim, a gente vai falar um pouquinho de associação de resistores, né? Um circuito com diversos resistores, ele pode ser substituído por um circuito com um único resistor. Como se fosse esse daqui, que é chamado de resistor efetivo. E a resistência deste resistor vai depender se os resistores estão em série ou em paralelo. Neste primeiro exemplo, eles estão em série. O que significa estar em série? Significa que a mesma corrente percorre todos os resistores. Neste caso, a resistência equivalente vai ser... deixa eu voltar aqui. A resistência equivalente vai ser a soma de todas as resistências. Então, resistência equivalente vai ser a soma de todas. Então, vai ser R1 mais R2 mais R3 mais R4. Como está escrito aqui, o resistor efetivo vai ser R1 mais R2 mais R3 mais R4. O segundo caso é para quando eles estão em paralelo. E o que significa eles estarem em paralelo? Significa que diferentes correntes vão percorrer esses resistores. Porque quando a corrente chega aqui, ela vai se dividir. Então ela... Opa, mudou o desenho do nada. Ela vai se dividir. Então, diferentes correntes vão percorrer esses diferentes resistores. Para este caso, a resistência efetiva deste circuito vai ser tida de maneira diferente. Ela vai ser assim, 1 sobre a resistência efetiva, então a resistência final ou resistência equivalente, tanto faz, é igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2 mais 1 sobre... tá embaixo ali. 1 sobre a resistência 3. No caso aqui de 3 resistores, né? Se forem mais resistores, vai ser mais 1 sobre R4, mais 1 sobre R5 e assim por diante. E agora, realmente, para fechar todo esse conteúdo, a gente vai falar um pouquinho de potência elétrica. Então, a potência elétrica ela é a quantidade de energia transformada por unidade de tempo. Vamos exemplificar isso daqui, né? Ela pode ser definida como a quantidade de energia elétrica que é fornecida a um circuito elétrico, claro, a cada segundo. Ou ainda, a quantidade de energia que esse circuito converte em outras formas de energia a cada segundo. A unidade de medida da potência elétrica, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, é o watt, que é esse Wzinho aqui. Isso é a unidade de medida de potência.
que equivale justamente a joule por segundo, que é energia por tempo. Então, a potência elétrica, ela vai ser definida como a quantidade de energia que passa por segundo, ou que o sistema usa por segundo, ou que o sistema transforma por segundo. Então, quanto maior a potência, mais energia passa ali por segundo. Vamos fazer uma... Para chegar naquela equação final bonitinha que todo mundo vai utilizar bastante, a gente vai fazer um trabalho matemático aqui. Ó. Sabemos que o trabalho da força elétrica em cada portador de carga Q é obtido pelo produto entre a DDP U e a carga Q. A gente já viu lá atrás, no começo da aula, que o trabalho é igual a carga vezes a diferença de potencial. A gente tem também que a corrente é igual a carga dividido pelo tempo, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu substituí este Q por I vezes T. Então ficou que o trabalho é igual à diferença de potencial vezes a corrente vezes o intervalo de tempo. Como a potência elétrica corresponde ao trabalho realizado pela força elétrica na unidade de tempo, como eu disse, né? Trabalho também é uma forma de se gastar energia. Então, se a potência é energia por tempo, se esse equipamento eletrônico ele tá realizando um trabalho, então a potência dele vai ser justamente o trabalho que ele vai realizar dividido pelo tempo que ele vai realizar esse trabalho. Então a gente vai ter que a potência dele, aqui é P de potência, é o trabalho que ele está realizando dividido pelo tempo que ele vai realizar esse trabalho. Então, eu vou substituir o trabalho aqui por essa equação que a gente encontrou aqui em cima. Então, a potência é igual à diferença de potencial vezes a corrente vezes o tempo dividido pelo tempo. Aqui eu cortei o tempo. Então, a potência é igual à diferença de potencial vezes a corrente. Então, essa é a equação final em um circuito. A potência elétrica dele, acho que não vai ter mais, a potência elétrica dele vai ser a corrente vezes a diferença de potencial que está aplicada naquele circuito. Bem, é isso, galera. Obrigado pela aula. O Vinícius, a gente vai estar fazendo uma lista de exercícios sobre isso que o Vinícius vai corrigir. Então, é isso. Isso é tudo por hoje. Valeu. Ah, que bonitinho, fala a verdade. Pessoal, deixei um recadinho aí no chat para vocês colocarem o nome de vocês, de preferência completo, né? Vai que tem alguns nomes repetidos aí, e a série, tá? Para eu registrar a frequência. Alguém tem alguma dúvida? Esse é o primeiro vídeo, né? É o vídeo do Lucas e do Vinícius. Ainda faltam os outros dois vídeos que nós vamos ver na sexta-feira. Nós temos aula novamente na sexta-feira. Alguém tem alguma dúvida? Os vídeos do Leonardo, do Ellison e da Sajla e do Lucas vão ser também complementares, vão trazer exercícios para eventuais dúvidas aí, mas, por hora, se alguém quiser perguntar alguma coisa, estamos aqui. Não? Ninguém quer perguntar nada? Tá tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso? Olha, Tudo uma lindo. boa. Lindo não tá, né? Ah, Bruno, todo o meu carinho, meu coração para você, viu? Você e a sua família estão nas minhas orações. Obrigado, professora. Pessoal, então essa semana a gente vai se dedicar a isso, tá? A revisar circuitos elétricos, todos os detalhes, junto com os meninos que já haviam feito essas aulas aí para vocês. Próxima semana, campo magnético. Amanhã tem aula no CMSP, acompanhem, eu vou estar por lá. Eu imagino que, não vou estar porque eu vou estar na escola, então o dia que eu estou na escola eu não acompanho o CMSP. Mas eu vou assistir no outro dia, na quarta-feira. E é sobre isso a aula, campo magnético, tá? Acompanhem lá, apesar de ser, assim, muito rápido, mas é um princípio daquilo que a gente vai ver na próxima semana. Essa semana, volta a falar circuitos elétricos para fechar, tá?
E se alguém quiser participar da OBA, me procura. Estou à disposição. Leonardo, Vinícius, Ellison, vocês querem falar alguma coisa? Eu falei aí no chat aí, mas é reforçando o que o Léo falou. Qualquer coisa pode chamar a gente, né? Não sei como que eles podem ter nosso contato aí, mas acho que você pode passar para eles aí, né? Sim, a escola pediu que a gente não montasse mais grupos, assim, evitasse de É, montar você tinha mais comentado. grupos, porque eles já tinham muitos, e realmente eles têm muitos. Confunde, né? Sim, e aí então, qualquer coisa, é só me procurar, eu passo contato de vocês, sim, numa boa, se vocês não, né, não tiverem problema com isso. Não, tranquilo. Isso aí Tá? tranquilo. Então, precisar de uma ajuda, o Leonardo, o Vinícius, o Ellison, os meninos todos estão à disposição de vocês aí, tá? Independente Isso. da turma, porque agora a gente vai estar trabalhando as turmas todas juntas enquanto tiver nesse momento difícil aí. Tudo bem? Dispensados. Até mais, pessoal. Tchau, professora. Beijo. Saudade de Tchau, vocês. professora. Obrigado pela aula. Obrigado a vocês. Linda, Nelly com a câmera aberta. Tão difícil ter aluno com a câmera aberta. Ela ficou quase a aula inteira. Chega a ser um Você milagre, viu? né? Que bonitinha. Eu tinha visto. Falei, deixa eu ver quem que é. Eu tirei o óculos e enxergo. É Bruno, a tá tudo raridade. bem? Com a sua família? Tá tudo jóia? Tá, professora, aos pouquinhos a gente vai indo, né? Na Foi o que eu medida tava do falando, né? possível, né? Bimestre passado foi difícil pra mim, eu não consegui assistir muita aula, né? Mas Uhum. esse bimestre aí foi o que eu tava falando. Esse bimestre é novo bimestre e nova chance, né? Então, Ótimo, se perfeito, é isso esforçar e mesmo. fazer as coisas direitinho. Mas a gente tá bem. Precisando, a gente tá aqui para te ajudar sempre. Muito obrigado, professora.